Olá, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. Eu sou Laís Xavier e hoje a gente está falando sobre um assunto que está bem na hype, bem na modinha, que é cibersegurança, cibersegurança. Como é que fala esse negócio direito? Quem vai contar isso para a gente é Georgia, uma mulher maravilhosa do nosso César, do nosso Cissa. E agora eu vou filar porque, né, eu não consigo dizer a mini bio dessa moça só de cabeça. Vamos embora. Com graduação e mestrado na UFPE em Ciência da Computação e MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Georgia trabalha no César há quase 30 anos. Não é fraca não, viu? Que a pessoa está num lugar desse há 30 anos. Simbora. Neste período, tem atuado em posições estratégicas de gestão de inovação, com diversas linhas de fomento disponíveis. Liderou o credenciamento do César como Centro de Competência Embrapi em Segurança Cibernética e, desde a sua implantação em 2024, tem atuado como sua gerente executiva. Essa é nossa convidada, Georgia. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para trabalhar, conversar e a gente discutir sobre esse negócio, essa hype de cibersegurança, cibersegurança. Já começa dizendo aí como é que fala esse negócio direito. Bom, primeiramente, eu que agradeço, Laís, esse momento. Sempre é tão legal, né? A gente tá falando, né, sobre um tema que a gente gosta para mulheres, né? Então, fico super feliz em estar participando desse momento. É como você disse, assim, veja, o correto realmente, pelo português, é cibersegurança, ou então cyber, né, no inglês. Porém, o que você escuta aí de cibersegurança, e muitas vezes eu também falo cibersegurança, certo? Então, fiquem muito tranquilos com relação a isso, Tá né? ótimo. Porque o que importa, na verdade, é o conteúdo que isso traz, né? E o que é isso? Vamos lá, a gente costuma... Primeiro, isso não é uma coisa de hoje, certo? É importante. Então, a gente sempre costuma falar de ambiente de segurança. Então, principalmente no momento onde a gente está, né, com guerras, né, e tudo, a segurança é uma coisa que é muito tangível para todo mundo. Sendo que, quando a gente fala de cibersegurança, é quando a gente leva, tá, esse momento de ataque e defesa peculiar de segurança, né, quando a gente fala de segurança, para o mundo digital. Então, o que acontece? Hoje, você tem, né, um caminhar de várias organizações, instituições, empresas, etc., na transformação digital. Então, cada vez mais, o nosso ambiente está mais tecnológico, tem mais soluções tecnológicas, digitais, para que facilitem a nossa vida. Toda vez que eu trago, né, mais soluções digitais, mais soluções integradas, mas você amplia uma superfície de ataque dentro desse ambiente. Então, você começa a ter aqueles serviços que passam a ser essenciais na tua rotina, como sendo algo muito importante para que se mantenha funcionando com acesso seguro, etc. Então, por exemplo, a gente utiliza, né, diversas ferramentas de comunicação de texto, né? E imagina quando essas ferramentas elas caem, elas param de funcionar, para um bocado de coisa. Por quê? Porque na sua vida aquilo ali já está no seu sangue, né? Isso eu estou falando única e exclusivamente quando você perde o acesso a uma tecnologia que você está usando. Mas imagina aquela situação em que aquela tecnologia, além de estar bloqueando, né, alguma operação sua, ela traz informações equivocadas, ela permite, né, que você abra espaço para que alguém acesse suas informações confidenciais e manipule aquilo ali, ou então traga, né, roubem efetivamente, né, dados, informações e ativos também, né? Então, quando a gente fala de segurança digital, e nesse contexto, né, a cibersegurança é justamente isso, é como é que é esse mundo relacionado a ataques e defesas, certo, que acontecem no mundo tecnológico. O que mais, assim, você olhando como especialista na área, o que mais te preocupa dentro de um cenário dessa segurança digital? Vamos lá. Veja, por mais que eu venha falar aqui, certo, de que a segurança digital, ela, assim, para que ela
para que ataques aconteçam, você não precisa de uma sofisticação assim absurda em algumas situações, tá? Recentemente, né, a gente tem acompanhado, né, na verdade, eu não vou dizer recentemente, mas nos últimos meses, anos, tá, a gente tem acompanhado muito fortemente o avanço de inteligência artificial, né? E aí, da mesma forma como você vê a evolução de diversos serviços, de tecnologias, de mudanças de mercado relacionados à inteligência artificial, você também tem isso dentro do ambiente de segurança cibernética. E aí o que acontece? Você começa a ter a adoção de inteligência artificial cada vez mais sofisticada, a ponto de você ter uma facilidade, né, uma democratização, vamos dizer assim, né, de acesso a mecanismos de ataques, né, que estão disponíveis por aí, certo? De serviços que estão disponíveis por aí. Então, imagine que você pode ter, né, e já saiu, né, tem aí o Mythos, né, você tem também OpenAI e tantos outros que devem estar sendo desenvolvidos e vão ser lançados muito em breve, né, de ferramentas, né, baseadas em inteligência artificial que permitem, por exemplo, mapear essa superfície de ataque, né, digamos, de vulnerabilidade dentro dos sistemas, que é o primeiro passo, na verdade, para que você consiga efetivamente fazer um ataque, certo? E mais do que isso, você consegue utilizar essa automatização. Então, você começa a ter escala muito forte nisso, né? Você começa a ter inteligência, você começa a ter uma democratização. Então, isso, assim, isso a gente está vendo, andando, né? Então, cada vez mais, certo? A gente vai escutar mais a respeito, né, de vulnerabilidades expostas, de ataques que foram, né, que trouxeram algum tipo de impacto e tudo mais, justamente por causa desse cenário. Enfim, então isso é uma das coisas, por exemplo, que mais chama a atenção, pelo menos tecnologicamente falando, certo? Mas se por um acaso você olhar exclusivamente pelo fato que a gente está disponível, né, dentro de um ambiente, certo, que você tem uma exposição de tecnologia muito maior, certo, com um nível de maturidade na sociedade relacionado ao conhecimento a respeito disso muito baixo ainda, então você se assusta também com isso. Então, veja, eu vou brincar aqui, mas, por exemplo, você tem familiares, né, que não necessariamente são adeptos, né, ao mundo digital. Mãe, tios, e avós e etc. E aí, veja, a quantidade de vídeos e de imagens, né, que a gente chama de deepfakes ali, que, sabe, que facilmente, né, você conseguiria identificar que é um problema, aquilo ali. Essa população, muitas vezes, não consegue nem identificar. Sendo que a gente está avançando para um caminho em que, até para a gente que é mais acostumado, né, com tecnologia, começa a ser difícil você identificar isso. Então, veja, a gente está num momento realmente de ebulição relacionada a isso, sabe? E não necessariamente as instituições e as pessoas se acordaram e estão preparadas, né, para isso. E o que, assim, a gente está falando, né, agora daquilo que dá medo, né, que dá angústia. Exato. Mas o que é que dá esperança, assim, olhando para o universo de cibersegurança, assim? O que é que você olha e diz, poxa, isso aqui está indo por um caminho muito bacana e pode ajudar a proteger muita gente, tirar a vulnerabilidade de muita gente? Bom, veja, tecnologia ela sempre existiu para os dois mundos, tanto para você ter ataques como você para ter defesas, certo? Se você for para a inteligência artificial, você tem isso também. Você utiliza para coisas positivas, mas você também pode utilizar para as coisas que não são adequadas, né? Da mesma forma que existe um movimento muito forte relacionado a essa questão, a vulnerabilidade, você também existe um movimento muito forte relacionado à defesa, certo? Então,
você tem a adoção de tecnologias para favorecer a defesa, né, nesse ambiente. E eu diria ainda mais, eu acho que existe cibersegurança, a gente comenta que ela é muito... As atividades associadas deveriam ser muito colaborativas. Então, você vê redes se formando, compartilhando cenários, situações. Por quê? Porque, mesmo que eu esteja sendo atacado, certo? Aquela informação ela é relevante para outras instituições, porque elas podem também ser atacadas da mesma forma. No mesmo ponto, No né? mesmo ponto. Uhum. E pode existir um encadeamento também, certo, de ataques. Então, assim, você vê a união, né, de instituições, tá? Tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos, como o governo, em prol de estabelecer, né, um ambiente que seja mais seguro. Obviamente, certo? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um ambiente assimétrico, certo? A gente sempre costuma mencionar isso. É como, muitas vezes, por exemplo, futebol, né? É a mesma coisa. Veja, se por um acaso um goleiro está ali defendendo, né, o seu time, né, ele tem que defender todas as bolas. Mas se ele perder uma, é aquele gol que pode fazer com que o time perca. Eita, E segurança verdade. não deixa de ser a mesma coisa. Então, assim, quando você lida pela área da defesa, na verdade, a sua preocupação é fechar todos os pontos, né? Você não vai conseguir fazer isso é impossível, certo? Então, sempre vai existir, né, buracos, né, gaps. Segurança, inclusive, a gente diz que parece uma cebola, né? Você cria camadas e camadas e camadas de proteção, certo? E você está olhando para o todo, enquanto que o atacante ele está ali procurando um espaço. E na hora que ele encontra aquele espaço que é adequado, ele vai lá e faz o dano. Certo? Então, existe esse ambiente assimétrico de qualquer forma. Existe uma assimetria também até mesmo na atuação, porque quem está atacando tá, assim, não está se preocupando com ética, não está se preocupando com regras, com leis, com nada. Certo? Ele está fazendo aquilo ali independente de qualquer coisa. Quem está se defendendo, não. Quem está se defendendo, ela precisa se preocupar com leis, com compliance, com comunicação. Então, isso tudo, na verdade, faz com que você tenha um volume maior, inclusive, de atividades que são manuais, que precisa de ter pessoas efetivamente no loop, né? Enquanto que o ataque, não. O ataque está ali, sabe, simplesmente fazendo um spread de ataques, vamos dizer assim. Né? Ô, Georgia, e aí você fala, né, de compliance, de comunicação, de outras coisas que não estão relacionadas necessariamente à tecnologia. Uhum. E aí é onde chega no ponto de essa segurança cibernética, ela sai de TI e vai para algum lugar. Em que momento isso acontece? Laís, veja, isso, na verdade, se por um acaso você conversar sobre e ler textos relacionados a esse ponto daí, você sempre vai escutar isso. Já virou até meio um pouco de clichê, né? Porque sempre vai escutar isso, mas é sempre bom a gente reforçar, porque a gente ainda não está num cenário em que todas as pessoas, né, elas se acordaram, na verdade, ou dão a atenção devida a esse ponto. Às vezes até por menosprezar, né? A gente às vezes tem um perfil meio otimista, né, que aquilo ali nunca vai acontecer, né, com a gente, tá? Mas, veja, vamos trazer uma situação hipotética, certo? Que já aconteceu várias vezes, mas eu vou trazer aqui um cenário. Imagina uma empresa, uma organização, onde tem lá, né, sua base de clientes, bases de informações de seus produtos, serviços que vende ali, que continuamente está vendendo, certo? Aquilo ali. Ela tem aquele ambiente todo disponível, né? E aí, de repente, você vai, né, faz um ataque, né? Tem um hacker que, de repente, faz um ataque, certo? De algum software malicioso, um ransomware, por exemplo, e, de repente, consegue acessar aquele ambiente e criptografa todo aquele ambiente, certo? O que acontece? Qual é o reflexo disso? Esse é um reflexo que só o pessoal de TI vai ter impacto, do tipo assim, olha, eu preciso resolver esse negócio, eu preciso, na verdade, gerar um backup, restaurar o meu sistema. Não.
não vai ser só TI que vai sofrer, vamos dizer assim, com esse ataque. O que vai acontecer é o quê? Que o negócio ele vai parar. Ninguém vai mais conseguir vender, né? Ninguém vai mais conseguir ofertar. E a gente já escutou vários casos desse tipo, assim, de empresas que pararam e perderam milhões. E isso, na verdade, não afeta, né, pontualmente uma organização. Isso afeta a continuidade do negócio. Então, na hora que um determinado ataque como esse, ele deixa de ser algo operacional e passa a ser um risco, certo? Corporativo, ele precisa sair de um ambiente, de ser tratado de um ambiente operacional para ir para um ambiente, certo? Que consiga enxergá-lo como um risco corporativo efetivamente, né? Então, os aspectos relacionados à gestão de riscos corporativos, continuidade de negócio, todos eles que também estão muito envolvidos, né, com a questão de segurança cibernética. Às vezes você olha a segurança cibernética, acha que é tudo bits e bytes, né? Assim, é só aquele pessoal, né, desenvolvendo, né, escovando bits, né, como a gente fala. Na verdade, não é só isso, pelo contrário, entendeu? É muito mais do que isso. Então, é exatamente nesse ponto, né? Ou seja, ele sai de TI para um ambiente muito mais estratégico porque ele afeta efetivamente a reputação, a continuidade do negócio, né, daquela organização. Entende? Ô, Georgia, refletindo que a gente tem uma camada grande da população, né, que empreende ali por necessidade e vai, né, tá se posicionando no digital, tá se posicionando nesses espaços digitais cibernéticos. Como é que eu, um pequeno empreendedor, como é que eu consigo minimamente aumentar aí essas camadas da minha cebola? Porque é o que você falou, né? A gente não consegue 100% de garantia de proteção, mas quanto mais camada eu vou colocando aí na minha cebola, obviamente que eu amplio o tempo da capacidade de entrada nela, né? Então, Isso. assim, uma vez eu estava escutando, né? Eu trabalhei um tempo com eleição e a gente sempre falava que a segurança na perspectiva eleitoral ela trata muito do tempo hábil necessário para a invasão, para que a gente consiga salvaguardar aquilo que é necessário no espaço de tempo específico, certo? Então, como é que eu, assim, sou pequena empresária, estou colocando o meu negócio para rodar com muita coisa digitalmente, que a gente está como meio para todo mundo, né? A tecnologia está como meio para todo mundo. Como é que eu faço para pensar em processos mínimos para que a gente amplie essas camadas de cebola? Você tem algumas dicas para a gente? Tenho. Lembra que eu comentei com você, né, que eu estava falando que me assusta, né, nesse mundo, é uma coisa, tecnologia lá na ponta e não sei o quê. Mas, na verdade, como eu tinha comentado naquele momento, às vezes o problema acontece coisa muito básica, sabe? Muito básica. Então, assim, tem vários aspectos que você pode levar em consideração, certo? Assim, coisas básicas do tipo, veja, como é que eu gerencio, como é que as pessoas da minha organização... Vamos lá, vamos fazer um step back aqui, mas assim, o que é mais importante é você analisar o risco, certo? Que você tem, tá? Então, se por um acaso você tem alguma solução, mas essa solução ela não está integrada, ela está muito focada e tudo mais, muito provavelmente você tem um risco menor do que aquela empresa que você já tem, né, uma estrutura, né, de soluções mais amplas. Lembra aquela questão da superfície, né, de vulnerabilidade, né? Então, isso, sem sombra de dúvida, ele é relevante, porque você, baseado no que você tem, é que você precisa entender qual é o risco que você corre e como é que você vai mitigar. Então, tudo parte do pressuposto disso. Planejamento certo? de risco, mitigação, contingência. Exato. Isso eu acho que é a base de tudo, certo? Mas olhando para o lado tecnológico, assim, veja, imagine que eu não sou uma empresa que desenvolve. Digamos que eu sou uma empresa que compra soluções, certo? E que implanta essas soluções dentro do meu ambiente, tá? Então, o que é que eu diria, certo? Então, você precisa trabalhar a questão de senhas, certo? Dentro do seu ambiente. Verificar, por exemplo, se por um acaso os seus sistemas eles têm autenticação por multifator, tá? Então, ou seja, não é única exclusivamente uma senha que vai informar, mas é uma senha,
né, uma confirmação. Isso você vê muito, por exemplo, em alguns aplicativos. Olha, de repente você dá uma senha e aí ele pede para validar aquele negócio no YouTube, por exemplo. Você tem que entrar no YouTube de tal celular e tudo mais para poder validar. Isso tudo são mecanismos de você fazer uma autenticação, né, em múltiplos fatores, né? Então, se você tem isso, né, senhas, né, utilização de gerenciadores de senhas, por exemplo. Isso é bom ou é né, ruim? isso é ótimo, entendeu? Ai, que Porque, ótimo. às vezes, você coloca assim... Eu cheguei para uma pessoa da minha família e ela compartilhou uma senha, porque ela precisava compartilhar a senha comigo. E eu falei, qual é a senha? Eu disse, não, eu botei uma coisa fácil, assim, para eu nunca esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, não dá. Né? Mas assim, não, mas eu estou muito melhor. Veja, eu utilizo uma senha, sabe, assim, com caracteres, porque hoje em dia você não permite mais, né? Os sistemas não permitem, mas caracteres com, né, maiúsculos, né, com caracteres especiais, com números, isso, aquilo, outro, aí parece o nome da pessoa, com a data da pessoa, né, do nascimento, sabe? E simplesmente bota uma complementação que indica aquele determinado site que está colocando. Até tem um memezinho de um gatinho, sabe? Que aparece o mesmo gato e aí muda só o fundo, sabe? Veja, você vai encontrar de tudo. Então, o que acontece? Essa política do uso de senhas, de credenciais é muito importante. A política de acesso é muito importante aos sistemas. Para facilitar, às vezes, a pessoa diz, não, dá acesso a tudo. Mas não é isso. Você tem que estabelecer quem deve ter acesso ao quê dentro da sua organização. Porque os teus dados são os seus ativos, né? Par dos seus ativos. Então, você tem que estabelecer isso. Outra coisa, poxa, eu tenho um sistema lá que utiliza uma base de dados. Tem que existir um backup daquilo ali, certo? Beleza, a gente faz backup. Faz quanto tempo que você não restaura o teu backup para verificar se realmente está funcionando ou não? Do que adianta eu fazer um backup e na hora de eu precisar dele, eu não consegui ter acesso, certo? Enfim, então, tem pequenas coisas que você pode colocar. E eu acho que uma é essencial, sabe? É treinamento. Treinamento básico, sabe? O que é importante, o que não é importante, sabe? Coisas básicas que favorecem para que você não consiga ser atacado ou alguém acessar o seu ambiente, tá? Então, desde, por exemplo, você utilizar redes públicas, tá, para acessar coisas que são críticas, né? Então, na hora que você acessa uma rede pública, você está ali abrindo um espaço, né? Se o seu ambiente não estiver protegido, certo? Isso é outro ponto importante. A sua máquina, né? O seu ponto de acesso a esses sistemas, ele precisa estar com os sistemas atualizados, porque esses patches que acontecem nesses sistemas visam também melhorar as seguranças desses sistemas. Então, veja, são coisas básicas, certo? Então, eu diria, para começar desse jeito. E, obviamente, se eu estou contratando sistemas, vamos contratar realmente de organizações, tá, que demonstram que têm cuidado com questões relacionadas à segurança, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é relevante também. Boa. Eu quero um bate-bola rapidinho. Rapidinho não precisa ser tão rapidinho, mas vamos nessa. Um hábito, você falou de alguns aí, mas pensa em um hábito digital que todo mundo, empreendedor, a minha mãe, a minha filha, eu, você, um hábito digital que todo mundo deveria ter para salvaguardar aí minimamente seus dados. A gente já falou de vários aqui, né? A senha forte, achei ótimo. Gerenciador de senhas, que, para mim, essa ficou uma dica maravilhosa, porque tem vários espaços que tem gerenciador de senha, e a gente, né, tem um lugar onde a gente consiga guardar essas senhas fortes, né? Uhum. Gerenciador de senha, a senha forte, a gente falou demais. Treinamento, entender, né? Mas um hábito que você diria para sua mãe? Não confie. Eita! A gente utiliza... a gente sempre utiliza... Isso é uma coisa que é muito... Você vê tanto num nível tecnológico, como você vê num nível acima, que é o que a gente chama de Zero Trust, né? Então, não confie, sabe? Já vi, por exemplo, você falou, né, de uma pessoa familiar, né? Já vi alguns familiares meus mandarem, por exemplo, mensagens que não... Veja, quem nunca passou por isso, né? Que não são a realidade
E quando eu vou perguntar, poxa vida, mas você confirmou se por um acaso aquilo ali tem uma fonte correta ou não, né? Aí a pessoa, poxa, mas quem me mandou é uma pessoa que eu confio muito. Passou no crivo dela, passa no meu também. Não pode ser assim, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre fazer as coisas assim com atenção, porque é ali naquelas coisas que a gente pode ter problemas. E aí, por exemplo, hoje, principalmente com a inteligência artificial, eu uso nessa vida louca que a gente tem, sabe? A chance de você cair num phishing, certo? Que é por exemplo, que é o phishing? Vou exemplificar. Imagina que você recebe um e-mail, certo? Aquele e-mail tem um botão lá e diz assim, olha, você precisa fazer isso para poder se regularizar assim, assim, assado. E você vai, clica naquele botão. E aí, de repente, aquele botão leva para um link, né, que faz com que você tenha abra um espaço de acesso à sua máquina, entendeu? Ou então de você passar os dados que sejam confidenciais, que possam ser usados lá na frente. Então, o phishing é justamente isso. É você conseguir coletar, né, de forma muito simplória, aí é você conseguir ter acesso, né, ao ambiente ou dados, né, daquela pessoa através de utilização, né, de mecanismos como e-mails maliciosos, etc. Certo? E aí, o que é que eu faço para não cair no phishing? Eu vou... Presta atenção, é tudo Recebi isso. um e-mail dizendo, olha, regularize, porque chega esse todo dia, quase. Sim. Regularize sua situação junto ao tal. Clique aqui para ver como é que ela está. O ideal seria eu entrar em contato com a instituição. Isso é uma das possibilidades. Minimamente, você tem que olhar o e-mail, certo? Então, O que é que pode dar aquele... tem alguma coisa estranha aqui. Veja, cada vez mais com inteligência artificial, mais fica sofisticado, né? Antigamente, quando você pegava umas mensagens que são justamente nesse nível, né, de phishing, você via claramente, isso aqui está errado, porque o português não está adequado, sabe? Não traz um contexto seu e tudo mais. Mas, hoje em dia, cada vez mais, a coisa está sofisticada. Mas, ainda assim, vale a pena você observar essas coisas, sabe? Então, a gente faz treinamentos dentro da nossa organização e vira e mexe eu recebo, né, e-mails, por exemplo, do nosso Cilevo para mim pedindo alguma coisa e tudo mais. E esse não é um mecanismo que existe essa solicitação. Então, eu já sei que aquilo ali é um phishing. No máximo que eu vou fazer eu entro em contato, certo, com a pessoa. E aí diga assim, olha, isso aqui é para valer mesmo ou não é para valer? Ou seja, antes de eu clicar em qualquer coisa, eu valido antes. É o mesmo que você colocou. Vai por outro caminho para poder validar se aquilo ali faz sentido, se não faz sentido. Entende? Então, é isso. E um mito que todo mundo fala em relação a cyber, diz, não. Esse não. Eu nunca vou ser atacada. Maravilhosa! Isso é o que eu falei, aquele otimismo, né? Às vezes, e aí indo para o lado, por exemplo, de empresas, né? Às vezes é uma empresa pequena e tudo mais, poxa, mas veja, o que eu tenho aqui, né, de valor, certo? Mas veja, num ambiente que você tem uma capacidade de ataques proliferada, certo? Talvez seja muito mais fácil atacar pequenos do que atacar, por exemplo, uma instituição mais madura e tudo mais, porque ela vai ter uma preocupação e ela tem orçamento para poder se proteger e tudo mais, sabe? Enfim, então eu acho que você não deve ter esse olhar. Eu acho que você sempre tem que ter um olhar de que eu posso ser atacado, o que é que eu posso fazer para me proteger. Hoje esse assunto é imenso, né? E é uma delícia, né? Porque é muito na nossa vida, né? Está no cotidiano de todo Exato. mundo. Mas a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria que você deixasse um recado final para a gente encerrar esse episódio. Bom, gente, eu acho que é como você colocou, tá, Laís? Eu acho que o tema é muito, muito legal. A gente não falou aqui, por exemplo, de oportunidades de trabalho, né, dentro da área, então existe um gap muito grande. Bom. Tá? A gente no CISA, né, que é o Centro de Competência em Segurança Cibernética que a gente opera,
trabalha muito essa questão da diversidade, certo? Porque a gente precisa ter... Veja, a diversidade não é uma coisa para constar. A gente precisa disso para que a gente consiga ter soluções mais inovadoras, para que a gente consiga ter ambientes plurificados, para que você consiga ter soluções, né, e ações mais assertivas. Então, existe muito espaço, sabe, para as mulheres. E eu percebo muito isso, que a gente precisa, né, veja, se a gente fala aqui na área de tecnologia, já é, né, é difícil você encontrar mulheres, escasso. Ainda existe um estigma, né, para dizer o seguinte: em cibersegurança, né, pessoas nerds, escovadores de bit, aí é que é mais difícil ainda. Mas existe espaço. Veja, a gente falou de tantos outros aspectos relacionados à segurança cibernética, né, que vai ter, sim, mulheres, e que eu fico super feliz de ver mulheres escovadoras de bits, entendeu? E vejo mulheres líderes, sabe, que estão ali tocando, sabe, a nata da estratégia de grandes organizações. Então, existe espaço, né, para muita gente. Tá? Então, e se quiser conhecer mais o que a gente faz, né, que envolve pesquisa, envolve formação, envolve startups, vem conversar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em trocar ideias, em pensar em oportunidades em conjunto. Ai, que legal, Georgia. Recado importante, hein, comunidade? Tem espaço aí na área de saber para todo mundo. Esse aqui é o nosso episódio do Tech Talk delas. Segue a gente nas redes sociais, techwoman.rec. Esse episódio está no Spotify, no YouTube, em tudo que é rede da gente. Você vai encontrar aqui recortes dele no Instagram, no LinkedIn. Acompanha a gente, dá teu like e venha-se embora. Vamos juntas.